Bom, queridos irmãos, estamos chegando ao final dos nossos estudos. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado aqui, tenha feito uma análise na sua vida. E no dela, ele começa a falar sobre um pregador do século XVII. Aí o nome do cara não me lembro agora, mas quando você comprar o livro e ler, você vai perceber. E então, ele é um pregador que fala sobre a questão da idolatria. E ele disse que o nosso coração é muito idólatra, que nós temos mais idolatria do que percebemos. Ele faz uma comparação com a casa. Então ele diz assim: pense na sua alma como uma casa. Em cada cômodo desta casa há um ídolo. Então são muitos ídolos que existem na vida, mesmo de um servo de Deus. E esses ídolos precisam ser retirados. Não só retirados, eles precisam ser substituídos. Porque desde o início nós estamos dizendo aqui que Deus nos criou. E quando Ele nos criou, Ele colocou algo em nós que é assim, a adoração. Você precisa adorar. E se não for o Deus verdadeiro, outras coisas tomarão esse espaço, e é inevitável. Então todo ser humano, por natureza, ele é adorador. Se ele não tiver com Deus verdadeiro no seu coração, ele vai adorar qualquer outra coisa. Então o verso de Mateus 4:10 nos diz: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, né? A exigência. Deus é exigente. Então, qualquer ídolo que nós abracemos em nosso interior, ele será prejudicial. Ele está quebrando o mandamento, ele está desonrando o Senhor Todo-Poderoso. E quando nós nos achamos mais sábios do que Deus, quando nossas ideias são tomadas por nós mesmos como a ideia que deve ser seguida, e quando essa ideia se choca com a vontade de Deus, então eu estou colocando o meu pensamento, a minha ideia, a minha determinação acima de Deus. Nesse instante, essa minha ideia passa a ser um ídolo na minha vida. E essa é a ideia que nós queremos falar nesse final. Já falamos sobre o dinheiro, já falamos sobre a idolatria, que você adora a si mesmo, coloca a si mesmo, você ama a beleza, os bens materiais, o aplauso, né? O poder. Já falamos sobre tudo isso. Agora nós queremos dar um fim nesses deuses falsos. Então você deve estar feliz agora, dizendo: agora a gente vai acabar com eles. Amém? Pena que vocês estão tão cansados hoje no quarto dia, que até para dizer o amém está difícil, né? Vamos para o segundo slide. Veja bem. Já falamos que eles não podem ser retirados, porque eles podem ser retirados no sentido que você desvia a atenção de um, mas logo você vai substituir por outro. Então tem que haver algo no centro da sua vida que seja tão espetacular, tão maravilhoso, que destrone todos os outros ídolos. E esse só pode ser um. Quem é? Deus, mas não a ideia de Deus. Não pode ser um Deus que é apenas uma crença. Porque vocês sabem que onde a gente chega que diz assim: quem aqui tem Deus no coração? Todo mundo levanta a mão e ainda diz: eu e a minha casa. Todo mundo tem Deus. Todo mundo é cristão, né? E também quando você fala em Cristo, quem tem Cristo, todo mundo diz: eu tenho desde que
Era criança, né? Então, mas a questão é que Deus é esse que você está falando? É uma crença? Então, cuidado, porque o diabo crê em Deus. E mais do que crê, ele também treme. E ainda assim, ele é um tremendo desobediente. E muitas pessoas que dizem ter Deus no seu coração não se preocupam com a vontade dele, não se preocupam com a palavra dele. Não é verdade? Eu estou dizendo alguma mentira aqui? Não. Eu tenho Deus, mas quando você fala, então vamos obedecer a sua palavra, e aí você está querendo ser o quê? Um fundamentalista, radical, um fanático. E então significa que apenas crer na existência de Deus não destrona os ídolos do nosso coração. Então o homem, ele sempre está crendo em alguma coisa, mas a solução é colocar o Deus verdadeiro lá dentro. E uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que nós não podemos colocar Deus no trono do nosso coração. Se fosse assim, a gente colocava, era fácil. Nós não temos o poder para fazer isso. Portanto, Ele é que decide entrar no nosso coração. Quando Ele decide, Ele entra e destrona os ídolos. E então nós vamos entrar na história de um homem bíblico que vai nos ajudar a pensar sobre isso. Nós vamos adiante. Esse homem, nós vamos voltar a falar sobre Jacó. Então pensa um pouquinho comigo. Jacó acreditava no Deus de Israel ou não acreditava? Acreditava. Mas uma coisa interessante, que estava lendo a história dele, relendo, eu notei que ele fala muito assim: o Deus do meu pai, o Deus dos meus pais. Ele repete várias vezes o Deus do meu pai. Então parece que ele crê no Deus dos seus pais, mas está faltando a ele uma relação pessoal. É quase como que ele tivesse uma fé por herança, mas não uma fé pessoal. É uma fé por tradição, mas não uma fé pessoal. E olha, muita gente tem uma fé por tradição. Meus tataravós criam assim. Meus avós, bisavós criam assim. Meus pais criam assim. E eu também. Mas Deus nunca quis um relacionamento conosco que fosse por tradição. Mas sempre o relacionamento é pessoal. A minha pergunta para mim e para você: o seu relacionamento com Deus é por tradição ou é um relacionamento pessoal? Porque por tradição eu falo, mas não sigo. Pessoal, eu sigo e falo. Eu falo nele, mas também sigo. Vejam aí que a vida de Jacó é uma luta desde o seu nascimento. Aí você se lembra que ele, no ventre da sua mãe, já havia uma briguinha, não era? Eram gêmeos e os dois brigavam, e na hora da saída ainda teve uma brigazinha. Eles eram, Jacó e Esaú, lutavam antes, nasceram lutando. E os dois queriam a mesma coisa. No útero, os dois queriam sair primeiro. E era uma luta terrível. Quem ganhou nessa luta da saída? Esaú. Jacó deve ter ficado um pouco ressentido, embora ele era um bebê. Né?
mas depois ele vai crescendo. Nesse crescimento, Jacó tem um problema também, porque o irmão dele era amado pelo pai. E ele era amado pela mãe. E parece que meio amor não é suficiente. Os filhos têm que ser amados pelos pais, pelo pai e pela mãe. Então já começava a ter essa guerrinha lá dentro. Então, se um era o queridinho da mamãe e o outro era o queridinho do papai, é claro que os dois queriam. O queridinho do papai queria ser também o queridinho da mamãe, e o queridinho da mamãe, claro que ele queria ser também o queridinho do papai. Então, os pais que estão aqui, cuidado com preferências. Alguns, para evitar isso, têm só um filho. É impossível ter preferência com um filho, né? Pelo menos evita esse problema. Então, tudo indica que Jacó queria também receber uma palavra de elogio de seu pai. Mas se você olhar a história lá, você vê que o pai é mais inclinado a dar elogios só para Esaú, inclusive sobre a caça, sobre ele ser mais forte, sobre a comida que ele prepara, né? É elogiada a comida que Esaú faz, é a melhor comida. E a comida de Jacó não é tão elogiada assim. Então ele lutava pela bênção dos lábios de seu pai. Mas quando ele consegue a luta para conseguir essa bênção do pai, que significava muita coisa na época, significava o pai estar dizendo que se agradava do filho, o pai estava reconhecendo que ele era a liderança da família e o pai estava entregando a ele a maior parte da herança. Vocês se lembram que o primogênito representava a família. Então era muita coisa que Jacó estava, que Isaac está passando para Esaú. E é lógico que o filho que não recebeu aquilo ficava desejoso. É provável que a mãe de Jacó tenha contado para ele o que Deus disse a ela. Não está revelado isso, mas é provável. Vocês se lembram que Deus disse a ela? Quando os dois estavam lutando lá no ventre, ela falou que tem duas nações aí, né? E o maior servirá ao menor. Que é a mesma coisa de o menor dominará sobre o maior. É só uma forma de dizer. Então, e ele vai fazendo isso. E para conseguir essa bênção e esse elogio e esse destaque do pai, que não era da mãe, ele decide fazer qualquer coisa para conseguir isso. E por que ele decide fazer qualquer coisa? É porque este era o ídolo da sua vida. Isso era a razão dele viver. E ele faz coisas terríveis, né? Porque ele vai enganar o próprio pai. O texto também nos faz uma pergunta: por que Jacó decide enganar o seu pai? Se ele sabia que pouco tempo depois que ele enganasse, o pai ia descobrir. O autor, ele sugere que seria o anseio dele por ouvir aquela palavra de reconhecimento dele como um filho amado, importante, representante da família, mais do que o valor monetário, o que ele estava buscando, um reconhecimento do pai. Algumas pessoas na vida desejam tanto reconhecimento de alguém e se submetem a fazer coisas difíceis para conseguir isso. Bom, e aí, só que o que ele faz e consegue aquele ritual ali, rápido, mas a consequência vem, e agora
Esaú não tem a bênção dos lábios do pai, mas tem a presença do pai, enquanto que Jacó perde tudo. Porque Jacó agora não tem mais a presença da mãe, porque ele tem que fugir. Ele não tem mais a presença do pai, tanto que ele queria o reconhecimento, agora ele está longe, então não tem mais contato com a família. E, gente, nunca mais ele vai encontrar nem pai, nem mãe. O último contato dele com os pais agora, dos quais ele ansiava tanto o reconhecimento, foi somente naquela despedida ali. Vai ser rápido, mas só que não foi rápido. E os pais dele morrem antes dele chegar. Mas quando ele chega lá, vocês ouviram aqui a história no segundo episódio aqui, mas só para relembrar, ele tem uma admiração fantástica por Raquel, aí ele recebe de volta o que ele fez para o pai, né? Ele engana o pai, aí agora ele é o enganado, né? Então ele recebeu o gostinho de ser enganado, de fazer o que ele recebeu, o que ele fez antes. E ele então luta. Vocês viram que ele trabalha 7 anos, é enganado, mas ele não tem problema. Mais 7 anos ele trabalha. Depois ele tem os filhos de Lia primeiro, mas vai chegar um filho de Raquel. Aliás, vamos ver se a gente acabou de memória bíblica. Quem é o primeiro filho de Raquel? Muito bem. E o segundo filho de Raquel é? Benjamim. Olha, Benjamim nunca esquece o nome do segundo filho de Jacó. Benjamim. E a quem ele amava mais? De todos os 12 filhos, José. Observa que ele faz a mesma coisa que o pai dele fazia. Ele tinha preferência. Parece que quem sofre uma coisa diz que nunca vai fazer aquilo com ninguém, e quando vê, está fazendo a mesma coisa com os outros. Olha, ele faz o mesmo. Então ele luta para encontrar a admiração de Raquel, e lá ele começa a enriquecer, enriquecer, enriquecer. Aí chega um momento no capítulo 31, se eu não me... ou 30 ou 31, não me lembro agora, acho que é 31 e 2, onde o pai de Rebeca, é esse o nome dela? Raquel. Eu erro esses nomes, tá? Então, ele mais os filhos, eles começam a dizer: esse cara está roubando as coisas da gente. Ele está enriquecendo muito. Essa riqueza aí deveria ser nossa. Eles começam a olhar Jacó de um modo esquisito. Você sabe quando você mora junto com os parentes. É uma maravilha. Mas às vezes tem dificuldades. Aqui teve, né? E eles começaram a olhar Jacó quando passava por lá, porque eles não moravam juntinho colado assim, porque eles tinham os rebanhos, né? Mas quando passava, ele percebeu que o olhar não era mais aquele bom dia agradável. E ele então reúne as meninas e diz: olha, a situação está difícil aqui, o pai de vocês e seus irmãos estão bravos, vamos embora. E Deus, ele consulta a Deus, Deus diz para ele, e ele vai. Ele arruma tudo e vai embora dali. Aí eu não vou contar essa história agora, se vocês quiserem, depois vocês leem lá no capítulo 31. Mas, andando um pouquinho, o que é que Jacó tinha? Centro da vida dele, que antes era receber o reconhecimento do pai, agora recebeu o reconhecimento de Raquel e também os filhos de Raquel. O autor, Tim Keller, ele relaciona isso com o amor e a admiração de uma fonte externa. Ele diz que há pessoas que precisam disso. Amor e admiração. Fonte externa é alguém que não é ele mesmo, mas também não é Deus. Ele está querendo a admiração de pessoas. Ele só troca do pai para a esposa, troca da esposa para os filhos. Observe então que os deuses, eles são substituídos, mas não são retirados do coração. Mas lembre que ele conhecia o Deus de Israel. Tá? Seguindo
adiante. Aí então essa história quando ele volta. Quando ele está voltando para sua terra, ele vai ter um problema agora, porque ele manda algumas pessoas na frente, os servos, para se encontrar com Esaú, ver como é que está a situação. Os servos voltam. Quando voltam, dizem: ó, nós encontramos Esaú. Agora ele está com 400 homens e ele está vindo para cá. Ora, juntando tudo que Jacó sabia que tinha feito. Quando ele saiu, o irmão fez uma promessa. Vocês lembram qual foi? Ele disse: eu vou matar você, eu só estou esperando que o nosso pai morra. Então ore para o nosso pai viver muitos anos. Ele não diz isso, eu estou dizendo. E ele foge. Quando ele está voltando, que ele sabe da notícia, ele diz assim: pronto, então agora o cara vem aqui para detonar comigo. Ele fica angustiado. E ele cria uma estratégia, né? Você se lembra da estratégia? Me ajuda aí. Ele primeiro separa, né, 2 grupos da família, depois ele vai orar e pede a Deus por livramento, depois ele prepara alguns presentes e grande quantidade de presentes ele entrega para no caminho, quando Esaú chegar, estou encontrando, para amenizar o coração de Esaú. E chega a noite, quando está assim, já escurecendo, ele manda a família atravessar o val de Jaboque. O val é um lugarzinho mais estreito, num riacho, fácil de atravessar. Então eles atravessaram ali, mas ele decide ficar só um pouco. Ele precisava ficar sozinho, ele estava angustiado. E aí, exatamente esse versículo, capítulo aqui, de 24 a 31, narra aquela luta que ele vai ter. O texto vai descrever que de repente Jacó está naquela escuridão e ele vê um homem se aproximando. E esse homem está com um aspecto beligerante, ele vem para lutar. E então Jacó começa a lutar com esse homem e a luta vai se estendendo. Até que chega um tempo em que já está perto de amanhecer. E quando está perto de amanhecer, o homem diz assim, o homem dá um toque na coxa de Jacó. O texto bíblico diz que a palavra hebraica para esse toque é assim, um leve toque. Então foi um toquezinho assim, de leve. Esse toquezinho bem leve, ele deslocou a coxa de Jacó. Mas Jacó insiste. E aí o homem diz assim: olha, já está clareando, eu preciso ir embora. Nesse período que estava clareando, aí Jacó, quem quer dizer, eu acho que quando estava dando aquela clareadazinha, Jacó olhou e ele percebeu com quem que ele estava lutando. Então ele se agarra, todo ferido, mas ele insiste: eu não saio daqui se tu não me abençoares. A ideia que Tim Keller propõe para o que significava essa palavra, não saio daqui se não me abençoares, não é igual àquele canto que vocês lembram, Jacó. Não sai daqui se não me abençoares. Não era a ideia desse cântico. Né? Esse cântico tem uma interpretaçãozinha um pouco irregular, mas a ideia ele viu quem era e ele disse: é esse aqui que eu quero que me abençoe. É como se eu dissesse assim: eu procurei o tempo todo em meu pai, em Raquel, em tudo mais, mas é o Senhor que eu preciso que me abençoe. É a sua bênção que eu preciso. E aí ele recebe essa bênção, né, nessa luta, né? Ele é abençoado. Mas embaixo ele diz quem era a pessoa com quem ele lutava. Ele diz: eu vi a Deus face a face e fui salvo e não pereci, e ele não me matou. Então ele percebe que ele não ganhou a luta, ele não tinha forças para ganhar aquela luta,
Acontece que quem veio lutar com ele, veio se contendo, né? Segurando as forças para só dar um toquezinho de leve, permitindo que Jacó segurasse e resistisse até o fim. Quem veio lutar com Jacó não queria matar Jacó, talvez quisesse matar o velho Jacó, porque ele estava querendo restaurar a vida de Jacó, abençoando, até que ele reconhece que o melhor para ele era a bênção de Deus e não as outras bênçãos que ele estava procurando. E quando ele reconhece isso, ele deixa de ser Jacó. Tanto é que o Senhor diz a ele: como é o teu nome? Jacó. Agora teu nome será Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Só que ele não é que ele lutou com Deus e prevaleceu pela força, é que ele se agarrou a Deus e abriu mão de tudo que era outra coisa, que não aquela bênção ele recebendo diretamente de Deus. E é por isso que o nome lá é um estranho, misterioso, que luta com Jacó. Mas pode ir. E aí, a próxima divisão do livro diz que foi uma vitória pela fraqueza. Porque Jacó fica permanentemente aleijado. Então, quem ganhou? Então, se Jacó está aleijado, e o que estava lutando com ele nem um arranhão, então quem perdeu foi Jacó, né? Mas na verdade ele fica permanentemente aleijado, porém ele sai de lá outro homem, ele sai de lá transformado. Aonde? Tanto no corpo físico, que agora está mancando, que é para lembrar ele, mas ela também, dentro de Jacó, algo mudou, porque daquele capítulo em diante você não encontra mais Jacó mentindo, você não encontra mais ele armando as circunstâncias para adquirir aquilo que ele queria. Depois dali, ele não vai ficar tão assim por Raquel. Mas há um detalhe que eu não falei. É que na história, quando Jacó está saindo, voltando para sua terra, Moisés, que é quem escreveu o livro de Gênesis, ele coloca um parêntese dentro da história sobre Raquel. Vocês se lembram que foi? Quem lembra? Vossa memória. Isso. A história é que eles estão voltando. Aí diz assim: Raquel vai lá no quarto do pai, ou foi, pega os ídolos e leva para ele. Foi um furto. Já que roubo é pela força, né? Então ela leva os ídolos, mas o problema é que ela levou os ídolos por quê? Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas ela tem um pensamento sobre isso. Ele diz assim: Deus já tinha respondido a Raquel, tinha respondido mais a Lia do que a Raquel, porque ela tinha mais filhos. Então, pode ser que Deus puxe mais a brasa para a sardinha de Léia. Eu vou levar esses daqui, porque se houver uma necessidade, né, aí eu peço aqui, já que o outro não me atendeu. Se fosse no Brasil, era conhecido, era fácil de entender isso, porque o cara pede a todos os santos, né? Pede a um, pede a outro, pede aquilo, pede aquilo. Essa ideia de pedir a todo mundo é a ideia assim: eu não considero nenhum, mas quem me ajudar tá bom. Aí nesse caminho, às vezes, nós encontramos o inimigo das nossas almas. Ele diz: já que você está buscando refúgio em todos, eu me apresento para lhe ajudar. Bom, então ela leva, mostrando que aquilo que Jacó tinha como uma coisa maravilhosa que ele queria, como se fosse sempre em sua vida, na verdade era também alguém que não correspondia na relação espiritual, né? Era alguém fraco. E assim, quando Jacó sai daquele vale, ele sai transformado, vai encontrar-se com seu irmão. O que acontece é que o que ele não podia fazer, Deus já tinha feito, porque Deus tinha mudado o coração de Esaú. E Esaú não quer mais matar o irmão, pelo menos agora, né? Ele vai e recebe bem, Jacó fica desconfiado, mas dá tudo certo.
E assim Jacó não age mais do jeito que andava mais, porque ele não está querendo colocar mais ninguém como centro da sua vida, a não ser Deus. Então, veja, quando ele teve um encontro maravilhoso com Deus, aí os ídolos foram destronados. Sem um encontro pessoal, transformador, com Deus verdadeiro, não para dizer eu creio em Deus, gente, todo mundo crê em Deus. Se você olhar quem está pulando agora lá no carnaval, crê em Deus, tá? Você pode perguntar. Então, crer em Deus é a mesma coisa que nada. A questão é, se você tem esse encontro pessoal que faz com que ele seja o centro da sua vida. Por isso que você encontra algumas pessoas que dizem assim, mas está diferente. Antigamente eu ia para todo lugar, fazia todas as coisas, agora tudo teu é com Deus, tudo teu é com Bíblia, tudo teu é com igreja. Porque houve um encontro pessoal. Porque quando nós não temos esse encontro, então nós não temos esse desejo. Substituímos por outras coisas. Mas já que é assim que a idolatria do nosso coração sai, somente se você tiver um encontro verdadeiro com Deus. Mas eu quero dizer que os crentes, mesmo com esse encontro pessoal, eles ainda precisam ter cuidado de identificar alguma coisa, algum resquício que ainda esteja lá no seu coração. Então eu fecho o nosso assunto em 3 slides aí, mais ou menos. O primeiro é que a gente precisa descobrir e substituir os deuses falsos no nosso coração. Como vamos fazer isso? Talvez esses slides aqui nos ajudem. Primeiro, preste atenção na sua imaginação. Ok? Primeira coisa, pode lhe ajudar a descobrir deuses escondidos na sua vida. O que ocupa o seu pensamento quando você não tem mais o que pensar? Ou seja, você está sozinho no lugar, está tranquilo lá, o que ocupa o seu pensamento? Primeiro, você cria enredos relacionados com a sua ascensão profissional. Você está no lugar assim, diz, quando eu conseguir formar em medicina, imagina, aquele carro maravilhoso que vai para mim, aquelas coisas, etc. Aí você sonha acordado, né? Ou você sonha com bens materiais. Eita, casa dos meus sonhos já está quase chegando. Quando ela chegar, eu nem vou para acampamento. Eu vou só ficar lá naquelas casas desfrutando, né? Aí, ou com relacionamento com determinada pessoa. Quando aquele menino olhar para mim, aí você sonha, está sozinho ali. Ou ele, né, que fica sonhando também, se ela me desse bolada. Então, veja, quando você está paradão, sua imaginação está girando, ela não gira nas coisas do alto, ela se fixa nisso. Então, cuidado, pode ser que tenha um ídolozinho aí. A segunda questão é: preste atenção na maneira que você gasta seu dinheiro. Olha lá aqui. A afirmação é: a característica de um ídolo é você gastar dinheiro demais nele e precisar exercer seu autocontrole o tempo todo. Ou seja, toda hora você tem que estar dizendo, eu não posso fazer isso, eu quero, mas não posso fazer, eu tenho que me controlar. Então, quer dizer que isso exerce uma pressão muito forte sobre você. Aí onde é que você gasta seu dinheiro? Pode ser que você seja um altruísta. Trabalha mesmo, visando o quê? Investir no ministério. Ou você quer investir em caridade. Ou você quer investir nos pobres. Pode ser, né? Ou você investe em roupas e nos seus filhos. Não em produzi-los, mas em vesti-los, né? Símbolos de status como casas e carros. Tem gente que investe muito nisso, está o tempo todo pensando. Não estou dizendo você que seu carro vai passando o tempo e você precisa trocar. Estou falando de coisas que você investe muito nisso. Isso aí traz uma satisfação imensa para você. Cuidado. Próximo. Preste atenção em como você reage às orações sem resposta ou a esperanças frustradas. Por quê? Qual é a sua verdadeira salvação funcional no dia a dia? Ou seja,
O que é a coisa que você mais deseja e quer? Para o que você realmente vive? Qual é o seu Deus real? Não aquele que você professa, mas o que é real? Como eu vou saber isso? A primeira pergunta é: você pede algo a Deus e não recebe. Aí você fica triste, fica desapontado. A pergunta é: mas você segue em frente? Porque ficar triste em receber um não de Deus é possível. O apóstolo Paulo, lá ele orou dizendo: Senhor, retira esse espinho de mim. 3 vezes orando, então era alguma coisa que ele queria. Mas Deus parou e disse a ele: eu não vou tirar este espinho. Ele é para o seu próprio bem. Mas a minha graça te basta. E Paulo não interrompeu o seu ministério. Interrompeu? Não. Ele deve ter ficado triste, claro. Aquele espinho era um incômodo. Mas ele seguiu em frente. Então quer dizer que aquilo não era um ídolo para Paulo, nem era a coisa mais importante para ele. Mas tem gente que reage diferente. Então, reage o quê? Explodindo de raiva ou com desespero profundo. E aquilo fica, e às vezes fica como mágoa. E você não quer mais saber de nada por causa disso. Talvez você tenha descoberto o seu Deus verdadeiro. Porque toda vez que aquilo que você mais quer e ama está sendo ameaçado, pode ser que sua reação seja assim. Isso indica que aquilo ali é algo muitíssimo importante para você. E em seguida, às vezes trava, né? Pronto. Preste atenção nas emoções. Desculpa aí o erro. Quais são as suas emoções mais incontroláveis e que nunca parecem passar? Incontroláveis, às vezes nós temos situações assim, mas que aquilo é muito constante, parece que nunca acaba. Então, veja, eu estou com todo este medo, porque algo em minha vida está sendo ameaçado, algo que considero uma necessidade, mas não é. Será por isso? Eu estou assim, medo de falhar, medo de não fazer a coisa com perfeição. Não vou assumir isso porque pode revelar que eu não sou tão bom assim. Coisas desse tipo podem estar mostrando que você está considerando como necessidade uma coisa que não é. E sou tão crítico comigo mesmo porque perdi ou fracassei em algo que considero uma necessidade, mas não é. Às vezes você cobra demais de si. E às vezes tudo quanto é de culpa você quer jogar para você mesmo. Isso também não é normal. Por que você está agindo assim? Preste atenção nas suas emoções. E por último, você tem aqui. Ainda na área de emoções, esse aqui é o cara que se mata pelo trabalho. Né? Se você trabalha em excesso, é muito difícil ter isso, mas às vezes tem. A ponto de exaustão por causa de uma atividade muito intensa. Você se doa tudo. Então pergunte-se: sinto que tenho de ter isto para me sentir realizado e importante? Sabe que esse esforço que você está fazendo todinho aí é realmente para quê? Qual é a intenção por trás? Pode ser que essas emoções estejam apontando que há alguma coisa aí que não está voltada para Deus, mas para você. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa imagem, não nos preocupamos com a glória de Deus. Há pessoas que pecam e elas se preocupam com a imagem delas, não se preocupam com a ofensa a Deus. Isso indica que o mais importante não é Deus para essa pessoa. O mais importante é apenas a sua imagem. E às vezes nós não detectamos que isso está acontecendo, ou conosco, ou com outro. Então, quando você falha, qual é a sua primeira preocupação? A sua imagem ou a glória de Deus?
Isso pode nos ajudar a identificar quais ídolos estão no nosso coração e fazer aquilo que Jacó fez. Volte-se para Deus. A solução está aqui, ó. Apresenta. Aqui está a solução. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então busquem as coisas lá do alto. Porque se eu começar a olhar para quem Deus é, poderoso, justo, bom, gracioso, misericordioso. Eu me lembrei de algo agora. Você acha que Jacó agiu alguma vez como um herói na Bíblia? Dá uma olhada. Não. Ele mente, trapaceia, engana os pais. Então, mas Deus vai ao encontro dele. E Deus abençoa Jacó. A grande pergunta que o Tim Keller faz também no livro é: por que Deus abençoa Jacó? Jacó não tem nada que justifique que ele seja abençoado. Mas eu me volto agora para mim e para você. Há alguma coisa na sua vida que justifique que Deus tenha derramado graça salvadora na sua vida? Não tem. Porque eu e você também éramos Jacós. Cada um no seu estilo, no seu jeito, né? Mas Deus foi gracioso conosco. Então, Deus nos abençoou, olhando para isso, para Ele. Por isso que eu tenho que estar olhando sempre para quem Deus é, o que Ele tem para mim, por que eu estou aqui. Isso aqui é passageiro. Eu tenho um lar que está me esperando, eu tenho uma missão que está aqui. Eu preciso focar nisso. Eu estava falando com um pessoal aqui, eu disse: olha, você se lembra que na época dos apóstolos, nenhum deles brigava com o Império Romano? O Império Romano era o poder da época. A igreja não estava preocupada com o Império Romano no sentido de tentar destronar o Império do Imperador. A preocupação da igreja era focar nas coisas do alto, focar em Cristo. E quando a igreja estava focada em Cristo, Ele era o centro da sua vida, até a morte não tinha mais importância para aquela igreja. E o efeito disso acabou com o Império Romano, mas não foi por outra coisa. A igreja é forte quando ela continua olhando para o alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Os hinos que cantavam mais sobre a glória de Deus e sobre a morada eterna foram substituídos pela glória humana e a morada passageira. Aí a igreja deixou de focar lá e começou a focar na luta horizontal. E essa não é a nossa missão. Aí, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensem, busquem e pensem. Pensem em quê? Nas coisas do alto. Você só é melhor crente quando você pensa constantemente nas coisas do céu. Você vai encontrar gente justificando o contrário. Não é bem assim que ele quer dizer, não. A gente também tem que pensar aqui. Fique pensando aqui e veja o que acontece na sua vida espiritual. Fique focando nas coisas deste mundo e veja o que acontece com a sua fé. Ela vai morrer. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Isso é uma ordem, não é um pedido. Porque vocês morreram. A vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, quando Ele vier, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, por causa disso, porque vocês estão pensando nisso, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que é isso que Ele quer que você faça morrer? Imoralidade sexual. Tudo que o mundo está estimulando agora o tempo todo. Tudo que você abre o seu celular para cantar um hino e do lado vem uma mensagenzinha para você pensar nisso. Impurezas,
paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. A solução é substituir nossos pensamentos das coisas da terra para as coisas do céu. É buscar as coisas e é a única maneira de seus ídolos serem substituídos pelo Deus verdadeiro. Que Ele nos ajude nessa caminhada para que a igreja foque no céu e não na terra. Então aqui é só a descrição, né? Pense nas coisas no alto, tem a ver com apreciar ou estimar o valor do Senhor. Como eu disse, você está olhando e dizendo, Deus é maravilhoso, eu não quero outra coisa. É por isso que nós vamos concluir a 10 crianças. Tá, enquanto está chamando, eu queria que o grupo de louvor cantasse conosco. És fiel em todo o tempo. És tão bom, tão bom. Quando pensamos nisso, não queremos outra coisa na nossa vida. Nós só queremos Deus. E, já que você está aqui, pense um pouquinho. O seu coração, como é que está? A sua alma, como é que está? Você tem um encontro com Deus verdadeiro? Não é presbiterianismo, não é nada disso. A pergunta é, você tem um encontro com Deus, criador do céu, da terra, que transforma a vida, que preenche espaço, que traz paz para a alma, né, que traz o perdão. Você tem certeza da sua salvação conquistada por Cristo Jesus, não pelos seus méritos que você não tem nenhum, não pelas suas obras, porque todas as suas obras, o melhor que vocês façam, Deus olha para ela como um imundície, porque vem de um coração idólatra. Somente a graça de Deus. E Cristo fez isso na cruz. Deus se conteve com Jacó, mas Jesus Cristo se tornou fraco na cruz, recebeu o castigo no meu lugar e no seu lugar. E se você se arrepender dos seus pecados e pedir que Ele transforme sua vida, certamente Ele virá e agirá com misericórdia. Que Deus nos abençoe.